tudo que Deus faz, tudo que o nosso Senhor realiza, tem seus propósitos e tem seus efeitos, na verdade. E nós hoje vamos estar falando sobre a aliança mais uma vez, só que nós vamos estar falando dos efeitos que essa aliança que Deus fez conosco tem sobre a nossa vida. Então pegue a sua Bíblia e vem comigo estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Graça e paz, meu povo, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa IBD, nessa sala virtual, onde que nós vamos estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar falando um pouco da aliança com Deus e seus efeitos, né? Os efeitos que tem a aliança que nós fazemos em Cristo, né, que nós já falamos algumas semanas atrás, eu calculo que umas 3 semanas atrás, e, quais são os efeitos que ela tem sobre na nossa vida, né? E eu gostaria de iniciar lendo o texto de Deuteronômio, perdão, o texto de Êxodo, capítulo 19, versículos 5, 6 e 8, tá bom? O texto lá de Êxodo, capítulo 19, vai dizer assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Pois bem, isso daqui é acerca, né, da aliança lá no Antigo Testamento. Como eu já falei, costumei falar diversas vezes, o Antigo Testamento ele tem sim sua serventia, até porque ele se completa no Novo Testamento, e o Novo Testamento tem seu complemento no Antigo Testamento. Então, a palavra de Deus ela está interligada nesses dois livros. E eu já falei que os irmãos podem rejeitar qualquer tipo de ensinamento que vai falar que o Antigo Testamento é uma aliança antiga, ela é ultrapassada, ela é velha. Muito pelo contrário, a palavra de Deus em toda a Bíblia ela é viva, ela é eficaz e ela tem sua veracidade, ela é verdadeira, né? Então ela é uma palavra que abençoa a nossa vida em todas as formas, né? E olhando para essa questão dessa palavrinha aí chamada aliança, né? Ela se repete aí cerca de mais ou menos 299 vezes, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, uma palavra bem usada tanto no texto original do Antigo Testamento, que era o hebraico, um pouco do aramaico, quanto no grego, que é do Novo Testamento, né, que era a língua que se falava no Novo Testamento. Pois bem, no Antigo Testamento, pontuando aqui, Deus ele fez essa aliança com o seu povo através da lei, né? Lá tem os mandamentos, as tábuas da lei, né, que envolve ali Moisés, né, aquele contexto histórico do Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa antiga aliança, como posso dizer, nesse pacto de fidelidade que Deus fez com o povo lá no Antigo Testamento, ele é retratado de uma forma diferente, não isentando o que Deus queria trazer ao coração do povo no Antigo Testamento, mas Jesus ele trata diretamente com as pessoas, né? Se lá no Antigo Testamento era o povo em relacionado à lei, aqui no Novo Testamento, quando nós estamos falando de lei, quando nós estamos falando de aliança no Novo Testamento,
nós estamos falando de que Jesus ele veio tratar diretamente com as pessoas, tanto que nós podemos ver na Bíblia, no Novo Testamento, em diversos livros, diversos textos, né, nos livros principalmente de Mateus, Marcos e Lucas, aonde que Jesus ele trata diretamente algumas pessoas acerca de pecado, acerca de cura, de enfermidade, de tantas outras coisas, né? Nós vemos muitos milagres no Novo Testamento, nós vemos Jesus tendo esse contato direto e ele vem trazendo diretamente retratando essa aliança com o povo diretamente, né? Assim se eu posso dizer. Pois bem, essa aliança, né, é uma forma de materializar a fidelidade de Deus, a fidelidade que Ele tem para conosco, da mesma forma que nós temos para com Ele. Então, podemos dizer que é um vice-versa, né? Ele é fiel conosco e nós também, quando temos uma aliança com Ele, nós também estamos tendo essa fidelidade do nosso lado para o lado de Deus, né? Em relação a Deus, ou seja, Ele é fiel a nós e nós também somos fiéis a Ele, né? Essa aliança, ela só vai realmente existir, queridos, se houver essa palavrinha que eu falei agora aqui, que é fidelidade, né? Se não existir essa fidelidade, ou seja, esse, se não existir esse sentimento, se não existir essa devoção, se não existir esse relacionamento íntimo com Deus, não vai haver essa fidelidade, não vai haver essa real aliança. Vai ser uma aliança que é feita de boca para fora, como muitas das vezes nós falamos as coisas, ou já ouvimos falar coisas de que a pessoa fala e não cumpre, né? Essa é a verdade. Por exemplo, abrindo parênteses aqui, dado dia, nós precisávamos de um carro para voltar para casa, e Daisy e eu voltamos para casa primeiro, e uma pessoa falou, não pode falar lá para o seu pai lá, para sua família lá, confiar, porque minha palavra, eu dou minha palavra de que eu vou voltar para buscar. Enfim, Filó e Mônica tiveram que arrumar outro carro. Essa pessoa que falou que tinha dado a palavra de que ela iria buscar, né, buscá-los lá na igreja, não foi buscar. Então, usando essa história aqui, essa ilustração, né, quer dizer, na verdade foi um fato real, nós podemos ver de que a palavra da pessoa ela é falha, entendeu? Então, assim, fica de uma forma muito clara de que o homem ele é falho, então ele pode quebrar, né, com o seu com a sua fala, né, com aquilo que ele diz, não pode se escrever porque uma hora ele pode realmente quebrar ali, não cumprir. Então, olhando essa questão acerca da aliança, só vai ter uma real aliança com Deus quando o homem ele tem total fidelidade em Deus, ou seja, ele é fiel a Deus, ele vai ser fiel naquilo que até que ele fala, que ele professa, né? Também a aliança é ter uma vida diante de Deus, uma vida de santidade diante de Deus. Isso também inclui acerca aí sobre a questão de você ser fiel, de você ter um pacto, porque você vai, se a palavra de Deus fala que você tem que se abster das coisas impuras, tem que se abster daquilo que te afasta da presença de Deus, então automaticamente você tem que viver numa vida de santidade, né? Uma vida pura, reta diante de Deus. Então isso também inclui para que o cristão ele tenha uma aliança, né, real aliança com Deus. No texto que nós lemos aqui no começo, vai falar que podemos ver que ali há um princípio, né, de uma aliança. Né? O povo, quando Deus falou ali com o povo que se guardares os mandamentos, o povo seria chamado de propriedade peculiar, seria uma nação santa, né? Mas isso era condicional às ordenanças, ou seja, se você e eu também nós queremos fazer uma aliança com Deus e termos os efeitos delas de bênção sobre a nossa vida, nós devemos cumprir todos os mandamentos, sermos obedientes à voz de Deus, ao que a palavra diz, né, para que nós sermos chamados dessa forma. Né? Então,
é um ponto até interessante. Agora nós vamos entrar no assunto que é o principal da lição, né? Falando da aliança, mas com os seus efeitos. Ou seja, o efeito que essa aliança vai ter sobre a nossa vida está aí no texto que nós lemos. É que vai dar, que eu falei que serviria de base, né? Que lá fala que o povo seria chamado de propriedade peculiar e também de nação santa, né? Então, vamos falar um pouquinho desses dois pontos aqui. Propriedade peculiar, né? Lá no hebraico, que é a língua original, né, o idioma original do Antigo Testamento, a expressão para essa palavra aí, né, de peculiar, ela traz para nós um peso de, como eu posso dizer para os irmãos, né, de algo tão especial, de algo tão precioso. Então imagine aquilo que você tem, né, que você considera como algo tão precioso, assim, tão algo que você dá muita importância. Né? É lógico que Deus, ele talvez não seja nem nessa medida, seja muito mais, muito maior esse sentimento. Isso é claro em relação a nós, ao seu povo. Mas é aquilo que você ama muito, aquilo que você acha tão precioso, aquilo que você acha tão assim, você tem um zelo por aquilo. Assim era o que o povo queria dizer. Eu creio que falando dessa forma, assim, os irmãos podem entender bem. Então, quando Deus ele fala que o povo seria de propriedade peculiar, ou seja, o povo ia ser tão esse povo, né, aqueles que obedecessem, né, aqueles que guardassem a aliança, seria um povo de que é, ele olharia de uma forma totalmente diferente dentre todos os povos, ou seja, que seria aquele povo preferido, né? Seria a menina dos olhos dele. Então, ele teria, como ele tem o cuidado, né, com o seu povo, né, de uma forma nós podemos ver e cada um de nós podemos dizer aquilo que já experimentamos acerca da nossa vivência com Deus. Então nós vemos que ele tem um cuidado, ele tem um zelo com cada um de nós. Então um dos pontos onde que ele colocou, né, para que o povo, acerca dos efeitos, né, que nós já estamos falando aqui, o efeito sobre essa aliança, que é aquele que guardasse, como o povo falou, assim nós faremos, né? Então o efeito já era esse, de que era ser chamado de povo de propriedade peculiar, ou seja, um povo precioso, um povo muito especial, né? Ou seja, dentre todos os povos que existiam na Terra, esse povo seria, né, obediente à voz dele, seria o povo especial. Aí, como nós podemos ver, todo Israel é um povo especial. E essa peculiaridade se espalhou, né, ao decorrer dos anos, como o Evangelho de Cristo ele alcançou a cada um de nós, né? Ele alcançou todo mundo, então nós hoje somos sim esse povo de propriedade peculiar, ou seja, nós somos preciosos, nós somos especiais para Deus. A outra referência é acerca de nação santa, né? No Antigo Testamento, né, essa questão de nação santa traz a ideia de algo que é separado, ou seja, também eu vou usar essa expressão, dentre todos os povos que existiam na face da terra, Israel era um povo de nação, um povo de propriedade peculiar, quando o povo fala que assim faremos tudo aquilo que Deus pediu, lá no texto de Êxodo, né? Então ele também se tornou uma nação santa, ou seja, ele se tornou separado. Aquilo que os povos faziam, tal, como de cultuar outros deuses, como de fazer alguns tipos de sacrifício, onde existia a questão da imundícia, da sodomia, onde existia aquelas coisas profanas, né? O povo tinha que entender de que eles deveriam se abster de tudo aquilo, né? Então tinha que se abster das coisas que são desagradáveis, daquilo que não agrada o coração de Deus. Então era realmente o povo estar separado, ou seja, o povo que ia ser chamado também de propriedade peculiar, ou seja, o povo que era especial também iria viver de uma forma diferente. Assim somos nós nos dias atuais. O mundo, nós devemos viver na contramão do mundo. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de andar na contramão do mundo, por exemplo, andar no centro de uma cidade grande,
onde que as pessoas estão vindo e você está indo e fica realmente difícil você andar, de você caminhar, porque nem todo mundo está indo a favor, né? Sempre tem gente vindo contra. Uma vez Deus ele falou meu coração acerca disso, sobre nessa situação mesmo que eu estou falando para os irmãos. Então ficou claro para mim como que é viver na contramão do mundo. É algo que é difícil, mas não é impossível. Então, quando nós somos um povo, como nós somos um povo de propriedade peculiar, né? Nós somos um povo, uma nação santa, fazemos parte dessa nação santa, então nós devemos viver na contramão. É algo difícil realmente, porque o mundão está aí, o Deus ele sabe do que se passa no nosso coração, mas também ele entende e ele sabe de todas as nossas necessidades, mas ele também sabe das nossas falhas. E o mundo ele também vai nos oferecer, né? Ele vai ficar, como a Bíblia também fala, que Satanás, que é o nosso adversário, ele está em nosso derredor buscando a quem possa tragar, ou seja, ele está esperando um mole meu e seu. Ele está esperando uma oportunidade para entrar na nossa vida, para fazer com que o que ele quiser, o que ele apraz. Então ele vai oferecendo também, né, como povo santo, né, nós devemos viver na contramão. Então nós devemos estar atentos àquilo que aparece na nossa vida, no nosso dia a dia. Talvez algo que pareça ser bom, seja agradável, mas também nós devemos estar ligados aí porque, já que nós somos uma nação santa, nós somos separados, né, nós fomos chamados por Deus para ter uma vida totalmente diferente do mundo. Então nós não devemos nos enquadrar naquilo que o mundo nos impõe, naquilo que o mundo nos oferece, até porque nos dias atuais realmente está muito difícil. Não que nos outros tempos tivesse sido fácil, mas parece que quanto mais a vinda de Jesus ela se aproxima, parece que as coisas, né, vão se estreitando, né? Então Satanás ele está muito tentando trabalhar cada vez mais rápido, está à frente para tentar atingir a cada um de nós e fazermos com que nós percamos isso aqui, ó, o título, né, de sermos chamados de povo de propriedade peculiar e também de nação santa, ou seja, ele quer mostrar de que nós não somos santos, nós não somos perfeitos, né? Realmente Deus sabe que nós não somos perfeitos, somos falhos, mas Satanás ele vai tentar mostrar de que nós somos um povo que aceitamos aquilo que é profano, aquilo que ele coloca como certo, né? Como o mundo tem imposto, vem impondo isso sobre a vida da igreja, sobre acerca de tantas coisas, né, que não cabe aqui o momento falar, até porque se dependendo do que eu falar, o YouTube pode tirar, né, cortar o nosso vídeo, né, nossa aula, então tanta coisa que o mundo oferece e justamente para tentar fazer parar a igreja, ou seja, envergonhar o evangelho, porque quando você e eu falhamos e isso vai atingindo o corpo de Cristo de uma forma muito rápida, né? Na verdade, quem perde não somos nós, quem perde no contexto geral é o evangelho. Então, é, olhando para esse quadro aqui, o efeito que tem da aliança, olha só, recapitulando aqui, né? O efeito que tem na aliança quando nós aceitamos a Cristo, quando nós fazemos um pacto com Ele de fidelidade, quando nós entendemos a fidelidade de Deus para nós e nós também passamos a ser fiéis a Ele, né? Buscamos nos afastar das coisas que são profanas, das coisas que não agradam o coração de Deus, e isso, né, vai fazer com que, eu posso até falar que vai fazer com que o Satanás, que é o nosso adversário, ele fique irado, mas sim nós vamos estar levantando a bandeira do Evangelho. Né? A ideia de nação, de povo de propriedade peculiar e também de nação santa, ela está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A ideia também dessa aliança de sermos uma nação santa se permanece nos dias atuais. Né? Gostaria de ler com os irmãos o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a parte A, que vai falar assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então,
Lá no texto de Pedro já está afirmando, olha só, você e eu somos uma nação santa, ou seja, nós temos que viver separados das coisas do mundo, né? Somos povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, nós somos totalmente dele. Então, você e eu, nós pertencemos a ele, a nossa vida já é uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós somos um povo especial, um povo diferenciado dentre tantos outros povos, dentre tantas outras pessoas. Não que Deus ele escolha um ou outro, mas Deus ele nos chamou nesse momento, ele está nos capacitando a vivermos de forma diferente e termos esse efeito aqui, essa bênção que é ser chamada de povo, de um povo, né, de propriedade peculiar, um povo especial, uma nação santa, um povo separado. Deus ele quer fazer uma aliança comigo, ele quer fazer uma aliança contigo. E aí, você está pronto para isso? Porque só tem bênçãos a vir sobre a nossa vida. Então, pense nisso aí, porque ele está pronto para me abençoar, ele está pronto para te abençoar da mesma forma. A aliança também, ela significa que podemos contar com Deus sempre, em todas as coisas. Gostaria de ler o texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30 e 31, que vai falar assim: Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Ou seja, esse texto está querendo dizer aqui para nós de que quando nós estamos passando por todas as tribulações, pelas dificuldades do dia a dia, não importa o que seja, Deus ele não nos abandona. Então essa também faz parte, é um dos benefícios, o efeito da aliança, ou seja, ele não vai nos abandonar. Talvez você já esteja pensando aí em alguma dificuldade que você passou e você sentiu que a mão de Deus esteve ali, ó, sobre a tua cabeça, te carregando no colo, né, cuidando de você nos seus mínimos detalhes. Então, essa é uma característica também, é um efeito de quem vive em novidade de vida, né, em Cristo Jesus. Também, por último aqui, né, essa aliança ela vai implicar também no seu relacionamento com o Senhor, ou seja, você vai haver mais intimidade, vai haver obediência da tua parte, até porque você sendo fiel, você vai ser obediente, já que você vai viver tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Também não vai ter, como eu posso dizer, não vai romper, né? Não vai haver um rompimento de relacionamentos com Deus. Ou seja, você cada vez mais vai estar próximo de Deus, vai estar buscando a presença de Deus, você vai estar desejoso dele. Então, de forma alguma vai haver oportunidade para que esse relacionamento, para que essa aliança seja quebrada. Então, essas são algumas das bênçãos que vêm sobre a vida daquele que segue a Cristo, daquele que vive em novidade de vida, aquele que tem uma aliança em Cristo Jesus. Então, queridos, concluindo a nossa lição, todos os dias nós somos chamados a voltar, né, se voltar para Cristo, se voltar para Deus, tendo uma nova aliança, tendo seus efeitos sobre a nossa vida, as bênçãos, né, que Deus ele pode nos dar, que Ele deseja, na verdade, nos dar. E essa questão vai depender somente de você. Então, esse é o momento que Deus está te chamando para assinar ali um decreto de uma novidade de vida, de uma nova vida em Cristo Jesus, aonde que Ele deseja realmente te chamar de especial, povo de propriedade exclusiva, de cuidar da tua vida em todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Ele deseja te abençoar, ele deseja é, derramar bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas essa atitude ela vai depender somente de você. Então, como falei aqui, já falei em outras aulas, Jesus ele veio, e eu até reafirmei nessa aula de hoje que Jesus ele veio tratar diretamente com cada um acerca da aliança, né, de uma nova vida, prometendo uma nova vida em Cristo Jesus, e isso vai depender da sua disponibilidade. Deus ele está pronto para receber
recebê-lo de braços abertos. E eu creio que você que está assistindo já tenha feito isso, mas também pode ter alguém aí atrás dessa, ou melhor, na frente dessa tela, que ainda não tomou essa atitude, e eu te convido nesse momento, nessa escola dominical, a tomar essa atitude, em viver em novidade de vida, em ser chamado de povo precioso, povo de propriedade exclusiva, ou seja, totalmente dele, e ele deseja a tua vida, ele quer você próximo dele, tá bom? Então por isso nós vamos estar orando aqui para concluir essa lição. Espero ter esclarecido mais um pouco sobre a aliança, sobre esse assunto de aliança, e espero também que você tome uma atitude de mudar sua rota de vida, mudar sua trajetória. Tá bom? Então feche seus olhos e oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos pelo Senhor nos chamar de povo de propriedade exclusiva, de povo peculiar, um povo especial, um povo precioso para o Senhor. Assim também, Deus, de sermos chamados de nação santa, ou seja, nós somos chamados para sermos separados. E o Senhor, Deus, está pronto para receber a cada um de nós, a nos limpar de toda imundícia, a nos purificar de todo pecado. Deus, nós te louvamos e te rogamos, Deus, porque nós clamamos pelo Senhor, que o Senhor esteja presente em nossa vida, na nossa casa, e também, Deus, que nós possamos estar dia após dia, Deus, sendo obedientes e sendo fiéis ao Senhor, assim como o Senhor é fiel a cada um de nós. E tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Assim o Senhor já cumpriu, assim o Senhor cumpre e sempre vai estar cumprindo. Então, Deus, eu rogo ao Senhor também pelas pessoas que possam estar assistindo essa aula, que ainda não entregaram tua vida ao teu Filho Jesus, mas que nesse momento o Senhor esteja alcançando, o Espírito Santo esteja falando poderosamente, que elas se rendam diante do Senhor. Talvez sejam pessoas próximas de nós, mas também sejam pessoas longe de nós, mas ainda assim, Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma delas, que o Senhor esteja fazendo com que as bênçãos do Senhor se acheguem a cada uma delas, que elas se sintam, Deus, tocadas pelo Senhor de uma forma poderosa. Essa oração, Deus, que eu te faço, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Espero que a tua semana que se inicia seja uma semana de bênção, uma semana próspera, uma semana cheia da presença de Deus. Não posso deixar de te convidar para estar lá na igreja, quinta-feira, estudo da palavra do Senhor e campanha de oração. Também, domingo aqui, EBD, continuamos por aqui. E domingo à noite, culto de louvor e adoração. Convide uma pessoa, leve para que ela ouça da palavra de Jesus, para que ela ouça louvores, para que ela ouça também, que ela tenha ali seu real encontro com Cristo ali naquele lugar. Então, você é responsável também em levar mais um visitante. Vá você e leve mais um. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que vocês fiquem com Deus, queridos, e até a próxima.